Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Do Evangelho de Lucas, capítulo 2. Naqueles tempos apareceu um decreto de César Augusto, ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse recenseamento foi feito antes do governo de Quirino na Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Também José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para se alistar com sua esposa, Maria, que estava grávida. Estando ali, completaram-se os dias dela, e deu à luz seu filho primogênito, e envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia nos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam o seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes, a glória do Senhor refugiu ao redor deles e tiveram grande temor. O anjo disse-lhes: Não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. E subitamente o anjo se juntou uma multidão do exército celeste que louvava a Deus e dizia: Glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, objetos da vossa vontade, da benevolência divina. Depois que os anjos deixaram e voltaram para o céu, falaram os pastores uns com os outros: Vamos até Belém e vejamos o que se realizou e o que o Senhor nos manifestou. Foram com grande pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que lhes havia dito a respeito deste menino. Todos os que os ouviam admiravam-se das coisas que lhes contavam os pastores. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, que estava de acordo com o que lhes fora dito. Palavra da salvação. E a nossa introdução, esta imagem é de... esqueci o autor. Que mostra a aurora, né? Ou seja, o sol que nasce. Então estamos na introdução do nosso pequeno retiro e ao mesmo tempo também a introdução do Natal, que é o tempo da luz em que nasce o Cristo Salvador. Ainda que essa imagem seja pagã, ela representa muito, mas eu tenho que lembrar o nome do autor. Tudo bem. Em todo caso, vamos lá. Na vigília do Natal de 1932, a família do senhor Moriyama convidou Paulo Takashi Nagai para a celebração da Missa do Galo, que ocorreria na Catedral de Urakami, no Japão. O convidado, brilhante e recém-formado médico, estava prestes a ir para a guerra. Apesar da relutância com o argumento de não ser cristão, foi persuadido pelas palavras do senhor Moriyama, que disse: Os pastores e os magos que visitaram o estábulo também não eram. Foi quando o viram, que puderam acreditar. Você nunca poderá acreditar se não for para a igreja rezar. Nagai, que procurava uma via religiosa completamente racional e conhecedor do filósofo Pascal, recordou-se as palavras escritas pelo filósofo francês que diz: Fique de joelhos, vá à missa. Aceitou então o convite. Nagai procurava para a própria vida algo de absoluto, como declarou: Quando compreendi que aquilo que deveria procurar era algo que não morre, uma nova e grande esperança tomou posse no meu coração. Na missa do Natal de Jesus Cristo, permaneceu surpreso por uma presença
palpável a ele anteriormente desconhecida, e disse: senti alguém próximo a mim, que ainda não conhecia. A experiência de Nagai na missa foi, portanto, exatamente aquilo que celebramos: a advertência de uma presença próxima. O que suscitou a experiência imersa no rito romano foi o sermão do sacerdote que disse: aqui está a humildade que em nossas mentes sabemos ser a verdade necessária para sermos felizes. Aqui está a salvação, porque o nosso coração anseia. Como somos capazes de reclamar das nossas dificuldades quando a Sagrada Família aceita a escuridão e a dor desta noite como parte do desígnio amoroso do Pai? Paul Glynn, biógrafo de Nagai, relata-nos ainda sobre a experiência do médico japonês. Essas palavras atingiram Nagai como o bofetão que o mestre Zen dá aos seus discípulos, despertando-o para todo o egoísmo, materialismo e fingimento em seu coração. O testemunho de Paulo Nagai revela o desejo profundo do coração de cada homem, a busca pelo eterno, por uma presença que preenche e realiza o coração, que dá sentido para a vida, que não é somente racional, mas envolve o homem inteiro. Certamente, na igreja de Urakami, Paulo viu o presépio. A experiência litúrgico-celebrativa vivida por ele é o que contemplamos na manifestação artístico-simbólica do presépio. Certamente em nossas casas, todos nós montamos um presépio. E nesse período do Natal, muitas pessoas visitarão as nossas casas e encontrarão esta singela obra da tradição cristã. Ainda que não se compare ao poder do ato litúrgico, a contemplação do presépio endereça ao homem para ela. E por isso, conhecer o sentido espiritual do presépio, além de nutrir a nossa fé, será uma forma de ajudar aqueles que procuram o Senhor a encontrá-lo. Sobre tal propósito, o Papa Francisco ressalta que o presépio é uma grande obra de evangelização e afirma: o seu ensinamento penetrou no coração dos cristãos, permanecendo até os nossos dias como forma genuína de repropor com simplicidade a beleza da nossa fé. É com este propósito que propomos a presente formação. Neste primeiro encontro, trataremos sobre o significado do termo, um percurso histórico sobre o presépio, e em seguida falaremos sobre a fonte inspiradora da representação presencial, discorreremos sobre a data do nascimento de Jesus e, por fim, falaremos um pouco da arqueologia do presépio. E aqui temos a Catedral de Urakami, aonde o Paulo Nagai participou da missa. Urakami é do lado de Nagasaki. Paulo Nagai foi um dos primeiros pesquisadores sobre o raio-x, um homem de tradição shintoísta, e se converteu numa missa de Natal. A catedral foi destruída por causa da bomba atômica de Nagasaki. Hoje ela foi reconstruída, está muito bonita, mas imagina a beleza do evangelho proposto no Japão, numa cultura completamente descristianizada, e ali, naquela noite, este nosso amigo Paulo Nagai teve o encontro com Cristo. E agora nós vamos falar sobre o termo presépio e a história da representação. O termo presépium é composto de duas palavras latinas. A primeira é pré, e a segunda é sepium. Pré significa diante, de frente, e sepes significa fechado ou recinto. A tradição vai dizer que é o lugar que se tem diante um recinto. Seria um estábulo ou uma manjedoura. Então é aquilo que estava diante ou no fundo das casas, ou seja, tinha sempre lugar para os animais. Demais autores, inclusive o Papa Francisco, indicam que o termo significa somente estábulo ou manjedoura. Em todo caso, o termo é usado desde a origem do cristianismo para indicar o lugar onde Jesus, recém-nascido, foi colocado por Maria na companhia de José. Hoje,
indica a manifestação artística de diversos gêneros que representa a natividade de Jesus com as diversas personagens que a compõem. Segundo a tradição, o presépio, como conhecemos hoje, é uma manifestação da criatividade de São Francisco. E aqui, inclusive, a CNBB, esse ano, está comemorando os 800 anos do presépio. É correto dizer que foi São Francisco que fez, ao mesmo tempo que não é correto. Nós vamos compreender o porquê disso. A história diz que o início da representação presencial é a cidade de Greccio, essa cidadezinha muito bonita, que está localizada próxima à cidade de Rieti, que fica muito perto de Roma, na região do Lácio, na Itália. A ocasião para a construção da cena foi o Natal de 1223. Naquele momento, ao mesmo tempo, São Francisco celebrava a recente aprovação dos estatutos da sua regra pelo Papa Honório. Juntamente com o pedido da aprovação da regra, o Santo de Assis pediu para o Papa representar a Natividade. Francisco entendia uma ensinação vivente e como sustenta o professor Petoia. Abro aspas. Além do mais, essa requeria uma aprovação do alto, porque aquilo que Francisco tinha em mente apresentava aspectos revolucionários, e em certo sentido ainda mais perigoso do que as degenerações medievais das sagradas representações. Por quê? Na Idade Medieval, tinha muita representação sobre a vida de Jesus, só que seria o equivalente àquilo que faz o Porta dos Fundos hoje, ou seja, uma tiração de sarro das coisas do Evangelho. Tinha muito isso. Então, o que São Francisco pediu era algo que a igreja via não com os olhos muito bons. Ele propunha uma nova maneira de pregar, distante das frias e destacadas celebrações oficiais do mistério litúrgico, voltadas em maneira quase exclusiva ao clero oficiante, em língua latina e, portanto, incapazes de envolver os fiéis. E aí está uma pintura de Giotto que mostra São Francisco de Assis, que foi pedir ao Papa Honório a aprovação do estatuto. A intenção de Francisco era representar o nascimento de Jesus contemporaneamente com a celebração eucarística, o que de fato aconteceu. Desta maneira, ao centro da espiritualidade do presépio franciscano está a missa. Quando ocorreu a celebração em uma das grutas de Greccio, presidida pelo cardeal Ugolino de Conti, se podia observar um presépio com todos os personagens, incluindo um boi e um asno, mas desprovido de uma imagem ou estátua de Jesus. Contudo, o biógrafo de São Francisco, Celano, nos conta que naquela noite houve um aparecimento do menino Jesus. Ainda que alguns sustentem ter sido uma visão ocasionada pela sugestão de São Francisco, o fato é que ao centro estava a Eucaristia. E escreve: a visão prodigiosa não discordava dos fatos, porque pelos méritos do santo, o menino Jesus ressuscitava no coração de muitos que o tinham esquecido. A lembrança dele permanecia impressa profundamente na sua memória. E é nesse sentido que se pode afirmar que o presépio de São Francisco a Greccio, denominada desde então como a Nova Belém, se torna a fonte dos presépios como entendemos hoje. Então, o que faz São Francisco? Ele cria a ideia de fazer um presépio em uma das grutas ali de Greccio, e esse presépio era parte da celebração eucarística. Então, não tinha o menino Jesus. A ideia era demonstrar que a Eucaristia está presente o Cristo. Alguns dirão que o menino Jesus apareceu realmente. E aqui nós temos uma pintura de Giotto, que quem foi em Assis, na Basílica de São Francisco, deve ter visto. E ali está São Francisco endossando os paramentos de diácono, porque ele era diácono. E ele que pregou naquela noite. E dizem que ele estava com muito êxtase. Imagina a alegria dele de comemorar o fato da aprovação dos seus estatutos e poder ter feito uma celebração de Natal em que o menino Jesus apareceu, obviamente, na Eucaristia. Então, é nesse sentido que nós podemos dizer que o presépio de São Francisco é o presépio dos presépios, porque do presépio enquanto representação artística,
porque ele colocou isto dentro da igreja. É importante observar também que o episódio de Grétio, que podemos definir como presépio eucarístico, aprovado pela igreja, não significa a inauguração do presépio como representação, uma vez que se encontrava, inclusive em Roma e em Belém, obras artísticas que narravam o nascimento de Jesus. No entanto, após o presépio franciscano, se verá um grande desenvolvimento da arte em toda a Europa e com o avanço do cristianismo em todo o mundo. A beleza da tradição franciscana nos ensina a coligar a arte presepial com a celebração do fato que, de maneira real, fazemos na celebração da Eucaristia, em que celebramos também os mistérios da vida de Cristo. Portanto, é muito importante que nós tenhamos como a espiritualidade do presépio a capacidade de indicar que aquilo que celebramos ali tem a ver com a Eucaristia. Muitos falam da Eucaristia como o santo sacrifício do Senhor, que não está errado, mas na Eucaristia nós celebramos todos os mistérios da vida de Cristo, inclusive o seu nascimento. E à medida que celebramos a Eucaristia, temos também o Natal do Senhor. Muito bonito a intuição simples de São Francisco, que fez com que as pessoas recordassem este fato. E agora nós vamos falar um pouco sobre a fonte inspiradora da representação presepial. A tradição diz que o presépio, como compreendemos hoje, é fruto da criatividade de São Francisco. De fato, a grandeza do santo foi sincronizar a representação com os mistérios de Cristo que celebramos na Eucaristia. É importante observar que representações do presépio existiam antes do episódio de Grétio. São Francisco esteve em Belém, também passou por Roma e certamente ele viu essas representações. O presépio, por sua vez, indica desde a origem do cristianismo o lugar no qual foi deposto o menino Jesus e sucessivamente toda forma de representação da natividade, qualquer seja o gênero artístico, limitadamente as personagens essenciais da narração canônica do Evangelho. Desta maneira, a fonte essencial do presépio encontramos nos testemunhos da Sagrada Escritura. No Novo Testamento temos o livro de São Mateus e Lucas, nos primeiros 2 capítulos. Fornecem, ainda que modo sucinto, informações sobre o nascimento de Jesus e são conhecidos como evangelhos da infância. Outros elementos que compõem a representação presepial encontramos no Antigo Testamento, nos evangelhos apócrifos e no desenvolvimento da arte nas culturas. Importante ter em consideração que, como afirma o professor Crimella, os evangelhos são assim a vida de Cristo, não no sentido moderno, mas testemunhos de fé, que entendem proclamar o feliz anúncio daquela salvação que fez irrupção na história com a pessoa de Jesus. O cristianismo lê, portanto, a manifestação do Messias em todas as realidades que está o homem, e por isso o presépio é manifestado segundo diferentes culturas. Quem tiver a oportunidade de ir em Assis, tem uma exposição que acontece sempre nesse período com presépios do mundo inteiro. Então é muito bonito você ver o Jesus lá com o olho japonês, Jesus na África, é muito bonito. E aqui nós temos o Rosetum desta igreja, que é em Praga, que é a igreja do Menino Jesus de Praga, uma igreja muito pequenininha, muito bonita, tive a graça de ir lá, e conta os mistérios da vida de Cristo, né, da infância de Jesus. Então, estão ali narrados em obra de arte, nesse vitral que é muito, muito interessante. A leitura do Evangelho, que contém a narração dos fatos históricos, linguagem literária, adições da visão do autor, escrito sob o influxo do Espírito Santo, nutre a nossa fé, e nós não podemos esquecer disso. O que se manifesta na arte presepial é um fato histórico, determinante para a nossa fé. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isto é um evento que mudou toda a história humana e a nossa vida. Assim, montar um presépio, contemplá-lo, nos chama para a consciência de um fato histórico potente que não é indiferente a nenhum homem. Deus veio habitar aqui entre nós. Aqui o convite é deixar de lado a tentação de observar a representação apenas como cultura artística
é uma manifestação artística do Evangelho, da história da nossa fé. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre uma coisa um pouco mais complexa, que é a data do nascimento de Jesus. Que dia Jesus nasceu? Não foi no dia 25 de dezembro. Muita gente fica nervosa quando eu falo isso, porque a gente sempre acreditou nisto. Atenção, nós celebramos o fato. Jesus nasceu, ponto. Que dia que ele nasceu é algo muito secundário. O importante para nós é que ele nasceu. Por isso, o nascimento de Jesus é um fato na história. Apesar dos numerosos esforços para tentar encontrar a data exata do nascimento de Cristo, essa não pode ser historicamente recuperada pelos meios que dispomos. Deste modo, somos chamados a ter consciência que celebramos o fato do nascimento de Jesus. E nesse sentido, a data pouco importa. No início do cristianismo, porém, houve uma forte tentativa de descobrir a data exata. Para tanto, se utilizava cálculos estranhos e, por vezes, visões místicas. Então, a galera fazia uns cálculos da estrela, da posição do não sei da onde, do sol. Tentavam, de alguma forma, encontrar o dia do nascimento de Jesus, e isso nunca aconteceu. Nos primeiros 3 séculos, a igreja a data de 25 de dezembro, como dia do Natal de Jesus, era completamente desconhecida na igreja e destituída de significado. Para os pagãos, porém, o dia era significativo e se celebrava a adoração do sol vencedor, Sol Invictus Deo. Está vendo aqui? Essa imagem é do culto do Mitra. E ali no cantinho no alto, está vendo? Você tem uma pessoa com o sol. Eles celebravam no dia 25 este dia. E tem um porquê disso. A diferença dos mitos pagãos, o cristianismo se radica na realidade e na história. Os evangelistas não indicaram nos evangelhos a data precisa, e também nos apócrifos não encontramos uma data. O padre Raymond Brown afirma que os evangelhos canônicos estão preocupados com o significado teológico do acontecimento. Contudo, apesar das informações genéricas, se pode estabelecer que Jesus nasce no tempo de Herodes, rei da Judéia, e o outro lado histórico é o recenseamento de César Augusto ao tempo de Quirino. O Evangelho de Lucas nos dá a indicação da estação em que nasceu Jesus, como está no capítulo 2, que informa a presença de pastores nos campos vigiando as ovelhas. Nesse sentido, não se pode afirmar que Jesus tenha nascido no inverno, pois na Palestina os pastores ficavam nos campos de março, abril, até perto de novembro. Muitos históricos não estavam de acordo com a data de 25 de dezembro, dado que está objetivamente desprovida de objetividade. Ou seja, no hemisfério norte, esse período é o período de inverno, e os pastores não estão no campo. Então, fica difícil afirmar que Jesus tenha nascido no inverno. Evangelhos apócrifos dizem que Jesus nasceu no inverno. Inclusive, tem um canto muito bonito de Santo Afonso Maria de Ligório, que vai nos dizer que tu scendi dalle stelle, ó Re del cielo, você vem das estrelas, ó Rei dos céus, e vieni in una grotta al freddo e al gelo, e vem em uma gruta ao frio e no gelo. Bom, Jesus nasceu num estábulo e não numa gruta, e não era frio e tampouco tinha gelo. Isso é uma leitura de um evangelho apócrifo que por muitos anos se leu. Então, quando você vai na Europa, você encontra a gruta do nascimento de Jesus em um monte de lugar. É uma leitura que tem lá. E Jesus que nasce no frio, né? Mas isso historicamente não é sustentável. Das muitas tentativas de... aqui o outro Soli Invictus, que celebravam os romanos pagãos. Das muitas tentativas de estabelecer a data exata do nascimento de Jesus, não foi uma preocupação da igreja até o 4º século, uma vez que estava condenada à celebração da data dos nascimentos dos imperadores. Uma primeira notícia encontramos no texto de Clemente de Alexandria, que nos informa. Muito curiosamente, estabelecem não somente o ano, mas acrescentam também o dia do nascimento de Cristo, colocando-o no dia 25 de Pachon, ou seja, maio, no 28º ano do Império de Augusto. É importante observar que Clemente combatia a heresia
que dizia que o aparecimento de Jesus aconteceu somente no batismo. Então, veja, no primeiro tempo os cristãos estavam muito preocupados como reorganizar a liturgia. E uma linha cristã, o arianismo, o gnosticismo, eles não acreditavam que Jesus tenha vindo num corpo de carne. E por isso eles diziam que o nascimento de Jesus aconteceu no mesmo momento do batismo. Quando Jesus é batizado, por assim dizer, ele toma forma humana e se resolve a coisa ali. A igreja combatia isto. Então, a preocupação dos primeiros padres era dizer: Jesus nasceu de verdade, não é uma mitologia. E os pagãos, por sua vez, acreditavam neste sol, neste Deus Sol, que vencia sempre o inverno. E quando é que o Deus Sol vencia o inverno? Quando os dias começavam a ficar longos. Então, a partir do dia 25 de dezembro, se começava a perceber que os dias começavam a ficar longos. Então, o Sol, para eles visto como um Deus, vencia, portanto, o inverno. E por isso que eles celebravam os soles invictus. E o cristianismo, ao contrário, entendia Jesus Cristo como verdadeira luz, Deus de Deus, luz da luz, enfim. O cristianismo precisou fazer uma interpretação bonita daquilo que acontecia no mundo pagão, mas sem deixar de lado aquilo que é propriamente teológico. Outros textos estabelecem o nascimento de Cristo no dia 28 de março, o dia em que dia e noite têm o mesmo tempo, e por isso se podia fazer referência à criação. Na mesma linha sobre a duração do dia e da noite, se colocou o nascimento de Jesus em 25 de março, que no calendário romano é o equinócio de primavera. Por isso se pode colocar também no dia 28 de março, uma vez que é o quarto dia depois da criação, como escreve: na sua divina providência, fez nascer Cristo no mesmo dia ao qual foi criado o sol. Isso aqui escreveu São João Crisóstomo. Do que podemos compreender até aqui, é que o nascimento de Jesus é uma festa que reclama luz, o sol. Nesse sentido, poderemos compreender o motivo de 25 de dezembro. No hemisfério norte, 25 de dezembro está entre os dias mais escuros do ano. A igreja ainda nascente, tendo diante de si o paganismo, se preocupava em organizar o próprio culto. Dessa maneira, a escolha da igreja não é pela exatidão, mas pelo fato e pela teologia. A encarnação de Cristo no momento do nascimento, em reação às doutrinas do arianismo e limpar o campo de qualquer hipótese herética, segundo ao qual a encarnação de Deus no seu Filho não aconteceu no nascimento, mas no batismo. Por tal motivo, a escolha da data deveria ter uma forte valência simbólica e uma clara motivação teológica. Assim, para celebrar o nascimento de Cristo, a igreja escolhe a festa pagã do Dies Natalis Solis Invictus, ou seja, o dia do nascimento do sol vencedor. Cristo é o verdadeiro sol, a verdadeira luz. Não será estranho que digamos no credo: Deus de Deus, luz da luz. Em hinos antigos nós cantamos: diante de tal luz, da luz de Cristo, se faz sombra o meio-dia. Contudo, não foi fácil para a igreja evangelizar e orientar os cristãos a deixarem práticas pagãs, como escreveu-nos como testemunho São Leão Magno, e diz: entre estas usanças está aquela ampla que portam os mais loucos a adorar, nas primeiras luzes do dia, o sol que surge. Em alguns cristãos convictos de cumprir um ato religioso, antes de entrar na Basílica de São Pedro Apóstolo, dedicada ao único e verdadeiro Deus, alcançando o alto da escada que conduz o átrio superior, se voltam em direção ao sol nascente e, dobrando a cabeça, se inclinam em honra ao astro fulgente. Este fato, repetido em parte por ignorância e em parte pela mentalidade pagã, nos angustia e nos dá muita dor. O texto de São Leão Magno mostra que os cristãos recém-convertidos, a cultura pagã difundida, as pessoas ainda adoravam o Deus Sol, né? É muito divertido pensar nisto aqui. E a mais antiga notícia do Natal, segundo o rito romano, nós temos em 354, composto por Fúrio Dionísio Filocalo, que diz: octava calendas Januário natus Christus in Betlém de Judeia. No 8º dia antes das calendas de janeiro, nasceu Cristo em Belém da Judéia.
Foi a partir do final do século IV que a celebração do Natal se difundiu no Ocidente. São João Crisóstomo foi um dos grandes propagadores e dizia que o Natal é o berço de todas as festas cristãs. Gregório Nazianzeno procurava convencer os demais padres da igreja e em um discurso proclamou: todo o criado está de acordo com a nossa pregação. O mundo por si é testemunha das nossas palavras. Até este dia as trevas crescem, e a partir disto as trevas decrescem. A luz aumenta e diminuem as trevas. Se aumenta o dia e diminui o erro, se faz clara a verdade. Hoje nasceu para nós o sol da justiça. E aí nós vamos agora, o próximo passo é compreender como o presépio foi sendo constituído ao longo da história. Então nós vamos fazer um rápido percurso, muito rápido mesmo, sobre algumas obras presepiais. E aqui nós temos uma das mais antigas, que está na catacumba de Priscila, que fica na Via Salária, em Roma. E nós temos a imagem muito clara de Maria com Jesus. Essa imagem é dos primeiros séculos da era cristã. Quem é que está do lado de Maria? Nós vamos pensar que é José. Uma criança pensa que é José. Mas quem está ali é Balaão, o profeta Balaão, que aparece no livro dos Números, indicando que viria a estrela da família de José. José não aparece muito rapidamente no presépio, demora tempo para ele aparecer. Mas é interessante que nós temos esta representação antiga. Depois nós temos aqui os reis magos. É interessante notar que cada um de uma cor diferente. Já na antiguidade, já se percebia que os reis magos representavam os diversos povos. Então, a primeira arte cristã, ela já tem esta consciência teológica, que os povos são chamados a adorar Jesus. E aí nós temos aqui no Museu do Vaticano, com certeza vocês passaram diante deste pedaço de pedra, mas não se deram conta, que é o lastro da catacumba de Severa. Então era uma cristã, pode observar que o dedo de Severa está professando a fé, Deus trino, humano e divino, o dedinho dela ali, tá vendo? Por quê? O cristianismo combatia a ideia de uma religião completamente espiritualizada. E aí nós temos os reis magos, a estrela, Nossa Senhora e o menino Jesus. E atrás, não é José ainda, nós temos a figura de Balaão, porque a ideia é sempre mostrar que aquilo que se está cumprindo, já desde os profetas, foi prenunciado. Então, o primeiro cristianismo, ele soube ler o nascimento de Jesus dentro de todo o contexto da história da salvação. Nós que muitas vezes temos a mania de dissociar as coisas. É verdade que é um fato da história, mas um fato que faz parte de toda a nossa história. Aqui nós temos esta igreja de Santa Maria em... Ai meu Deus, eu esqueci de pôr a referência, muito bem. É a primeira vez que nós temos uma aparição de José. Veja que José está ali atrás de Nossa Senhora. E aí nós temos a adoração dos reis magos. É a partir do IV século que nós vamos começar a perceber essa presença de José. Os pastores até aqui não apareciam. Até aqui não aparecia a lavandaia, a mulher que lava a roupa, não aparecia uma série de coisas. Depois, nós temos aqui, nesse sarcófago que está no Museu do Louvre, em Paris, em que José aparece, como na representação que nós vimos anteriormente, aparece atrás de Nossa Senhora, como o protetor, aquele que observa todos os fatos. Depois disso, nós temos aqui na catacumba de São Sebastião, em Roma, e esse é interessante, porque o que nós temos ali são os reis magos com o menino Jesus. Aqui não tem nem José e também não tem Maria. Tem todos os reis com Jesus Cristo na mão. E é muito interessante observar isso, porque nos conta qual que é o impacto de poder encontrar Jesus, encontrar o menino no presépio. Vai nos dizer a Sagrada Escritura que depois de ter encontrado Jesus, os reis magos foram por outro caminho. Quem encontra Cristo segue um caminho diferente.
não segue o mesmo caminho. Nós falávamos dos primeiros romanos, primeiros cristãos de Roma, que estavam ali ligados aos deuses pagãos, enfim. Mas ainda hoje nós temos muito isso. Por exemplo, o horóscopo, cartomante. Isso significa não confiar em Deus, não colocar a nossa vida na mão de Jesus. E se nós encontramos Jesus e declaramos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, nós não temos o porquê procurar outras coisas. E esta é a nossa preocupação enquanto cristãos, ou seja, viver a profundidade do relacionamento com Cristo e saber que Ele é o sol da nossa vida. Ele é que dá o sentido para a nossa existência. E os Reis Magos nos ensinam bem isso. Aqui temos uma outra representação também dos Reis Magos. Essa catacumba é uma catacumba muito pouco conhecida em Roma, que fica na região do Parioli também, perto da Via Ugo Bozzi, quando eu falo Bruno Bozzi, que é lá perto do Opus Dei, da parte central. Lá tem uma catacumba pouquíssimo conhecida, e que eu não estou lembrando o nome dela, mas em todo não é a catacumba Parioli, enfim, tem uma catacumba lá e está essa pintura dos primeiros séculos também do cristianismo dentro. Essa aqui é a mais interessante de todas. Esse aqui é um sarcófago também da catacumba de São Sebastião. Quem é que está adorando o menino Jesus? O boi e o asno. Aqui a gente não tem nem Maria, nem José, nem os pastores. A gente tem o boi e o asno adorando Jesus. Até eles adoram Jesus, porque a gente também não adora, né? Mas depois a gente vai ver mais para frente, não hoje, o que significa o boi, o que significa o asno, enfim, nós vamos ver cada personagem. Mas é muito interessante essa intuição, essa representação aqui. Aqui temos também uma adoração, e aqui nós já estamos lá no IV século, já começa a ser um pouquinho mais desenvolvida. Temos, então, o menino, temos o boi e o asno, os Reis Magos, temos Maria e José. Então, ela já começa a aparecer os personagens todos juntos. A leitura, a espiritualidade cristã, ela começa a entender o evento dentro da sua complexidade e começa a dar o significado teológico para cada imagem que tem, para cada personagem presente na representação presepial. Aqui nós estamos no Museu Albert de Londres. Esqueci o primeiro nome. Albert and... É um museu muito bonito que tem lá. Eu tive uma vez... Qual? Albert and Victoria, de Londres, um museu muito legal. Eu tive a graça de estar lá uma vez, perto do Natal, e vi uma representação artística do anúncio do anúncio do anjo, com um tenor, que foi uma coisa muito bonita. E lá encontrei esta pequena peça feita em marfim. E é muito interessante porque aqui mostra todo o presépio. Então você tem os animais embaixo, você tem os Reis Magos, você tem Jesus, você tem Nossa Senhora, você tem a estrela, você tem os apóstolos, você tem uma série de imagens, só que é pequenininho, não é uma coisa muito grande, né? E aí você começa, e aqui é do século V, então você já começa a perceber que o cristianismo olha a representação do nascimento de Jesus dentro da sua totalidade. Não são mais reações isoladas. E por fim, como nós falamos no começo, que é o presépio de Arnulfo, que é pelo qual mais ou menos nós vamos nos basear para explicar as personagens nos próximos dias. E aí nós temos aqui um texto final, né? Então, que será a partir dessas figuras que compõem o presépio, que nós vamos meditar no próximo sábado. Hoje foi mais uma parte histórica, mas que já deixa-nos com uma grande espiritualidade, porque nós estamos diante de uma representação artística que nos toca profundamente. Não é só uma beleza do ponto de vista da beleza estética, mas é uma beleza humana. Saber que Jesus Cristo veio até nós. Saber que dentro da nossa casa temos uma pequena representação que faz parte da nossa longa e milenar história cristã. Isto não é uma coisa qualquer. Hoje as pessoas procuram religiões milenares e não sei o que e tal. Nós somos uma religião milenar. Nós temos uma espiritualidade profunda. Nós temos um fato e não um mito. Nós temos um fato que diz para cada um de nós
Jesus Cristo nasceu, e uma vez que Deus nasceu, nasceu para todos os homens. E aí nós temos um texto do século XI, em que vai nos dizer uma coisa muito bonita. Quem procurais no presépio, pastores? Diga-nos. O Salvador, o Cristo Senhor, o menino envolvido em faixas, segundo o sermão do anjo. É aqui o pequeno com Maria, sua mãe, a propósito do qual o profeta Isaías há muito tempo tinha predito: eis, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Agora vão e digam a todos que ele nasceu. E vai dizer os pastores: aleluia, aleluia. Agora sabemos bem que Cristo nasceu na terra. Pensai a ele, cantai todos e digam com o profeta Isaías: um menino nasceu. E esta procura dos pastores representa a procura de cada homem. As pessoas que irão na sua casa estão procurando Jesus. E você hoje, arauto, por assim dizer, do Evangelho, poderá dizer para as pessoas que o fato que muda a história da humanidade, mas a história da vida de cada homem, como mudou a história de Paulo Nagai, encontramos somente na presença de Jesus. Que Maria Santíssima nos ajude e que possamos, com a riqueza do nosso presépio, meditar a salvação que nos alcançou através da carne do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. E na próxima semana vamos entrar nos personagens, tá bom? Obrigado por hoje e até logo. Recebeu uma bênção, né? Para não ir embora assim vazio? Muito bem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O anjo do Senhor anunciou a Maria: eis aqui a serva do Senhor. E o Verbo divino se fez carne. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. O Senhor esteja convosco. Que nasça em todos os corações a presença de Jesus e que desça sobre todos nós a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até sábado que vem. Obrigado.